Eu digo que o caminho mais curto entre dois pontos de vista é o coração à sua frente. E digo mais, citando Paulo Mendes da Rocha: a arquitetura não é para ser vista, é para ser vivida. Hoje, em Histórias que Tiram Vendas Literalmente, vamos enxergar a história de sucesso na arquitetura e interiores de luxo de Márcio Pedrico. Opa, Seja muito bem-vindo aqui, a palavra é sua e a língua é viva. obrigado, Igor. É um prazer estar aqui com você, conhecendo teu espaço, conhecendo teu trabalho. Estou muito feliz realmente ter sido convocado por você. Não é uma convocação, não foi nem convite, né? Obrigado. E vamos falar da arquitetura, daquilo que a gente sabe um pouco, né? Eu fiquei muito feliz em você ter aceitado o convite e queria entender, conhecer, né, o Márcio. Hoje a gente conhece o Márcio, eu vou falar estrela da arquitetura, né? Eu quero conhecer como foi que Márcio surgiu, como é que isso veio da base familiar, esse interesse pela arquitetura, como é que nasceu o Márcio Pedrico? A minha história é bem diferente do que todo mundo pensa que é, né? O que as pessoas pensam, Então, Márcio? tem o Márcio, né, que ou é um ícone da arquitetura, ou é um arquiteto famoso, etc. Porque são 25 anos, né, que a gente está nesse meio da arquitetura, fazendo arquitetura. Então, isso, no decorrer do tempo, vai te dando nome, né, vai te dando lastro, vai te dando conhecimento. Isso tudo, no meu nome, Márcio, gerou muita curiosidade, porque eu vim nos anos 2000, quando tinham poucos arquitetos ainda na cidade, mas poucos, como eu te disse, poucos, mas grandes. Grandes arquitetos. Sorocaba é um celeiro de Isso, pessoas de muito bons talentosas da profissionais, arquitetura isso. interior. E aí eu venho nessa época, né? Antes disso, voltando lá para minha Deixa eu te infância, perguntar, teve alguma referência familiar que te levou para a arquitetura? Como é que foi isso? teve uma referência do meu pai. Seu pai. Meu pai era um empreiteiro de construção civil, vindo lá de Angatuba, Guareí, daquela região, e morando em Votorantim. Eu sou de Votorantim. E minha família, ele trabalhava com construção civil, e aos 15 anos de idade, eu tinha 15 anos de idade, eu estava trabalhando num escritório de contabilidade na época, de office boy, e a minha intenção era ser cabeleireiro. Isso é o que eu queria ser. Porque eu via muito a história do meu pai sofrendo em meio à construção civil, porque é sofrido, né? Sim. O empreiteiro de E obras, o vale a pena pedreiro. ressaltar que até hoje, né, ainda existe um certo estigma, né? Mas é difícil você encontrar bons profissionais da área. Muito difícil, muito difícil. E olha que eles recebem bastante. Mas, infelizmente, eu acho que a categoria, a falta de estudo, deixa a desejar na questão econômica deles, né? No fazer a economia, no fazer o trato do dinheiro e fazer com que aquilo se reproduza, enfim. Então, o Márcio, na adolescência, estava na contabilidade. Aí vi meu pai nessa história, né, dele, aí aos 15 anos, ele sofre um acidente junto com meu irmão, e o Na área de. meu irmão trabalhava com ele na construção civil. Nossa. E ele na rodovia, eu estava na praia esperando ele, em Mongaguá. Ele ia passar o carnaval com a gente lá no dia 8 de fevereiro de 1985. No ano que eu nasci. É isso, olha que coisa. uma E aí história, ele mas- sofreu um acidente. Nisso aconteceu o quê? Ele tinha 3 obras. Ele e o meu irmão fazendo 3 obras. Com isso, o meu irmão mais velho, juntamente comigo, tinha 15 anos, falou: ó, vamos terminar as obras que o pai Seu deixou. irmão tinha que idade na época? Meu irmão tinha 30. E ele trabalhava com outra coisa, trabalhava numa indústria. Saiu de lá e vamos tocar e tal. Tudo bem, molecão, né? Vamos embora, vamos fazer acontecer. Fui para a obra de ajudante dele, ele já tinha trabalhado um pouco de pedreiro com meu pai e tal, então ele sabia um pouco do manuseio, e eu fui para ajudante de obra, né? Mas passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu naquele negócio, eu tinha uma vivacidade muito grande de aprendizado e de querer vencer, né? Isso me colocou onde eu estou hoje. Rapidamente, para não ser tão demorado, eu passo por essa fase da construção civil, por todas elas. Chega num tempo da minha vida eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer uma faculdade, eu não vou ficar nessa história de pedreiro a vida toda, né? E aí eu parto para fazer alguns vestibulares na época, assim, engenharia civil aqui em Sorocaba, não passava.
Um amigo meu me fala assim, eu fiz um cursinho aqui no universitário, era nessa rua aqui até. Mas deixa eu fazer uma observação. Alguém da sua família já tinha nível universitário nessa época? Não, não, ninguém. Eu acho Ninguém. importante essa ressalva, né? Não Porque tinha. eu pergunto isso por causa da sua referência, do seu pai trabalhando na construção civil, você indo para a construção civil, seu irmão na construção civil, e você ter o ímpeto de buscar ter um nível superior para mudar a sua vida em alguns aspectos, isso é muito interessante. Então, o que me pontuou isso, na realidade, foi... Eu trabalhei dentro da Votorantim em tecidos. E eu tinha um tio meu lá, que quando meu pai faleceu, ele me colocou meio que como um filho dele ali, me cuidando tal, e enfim. Ele era o diretor do Grupo Votorantim, Renato Delagnese. Até bom citá-lo aqui, ele tem acho que 86 anos hoje, velhinho, assim, mas cabeça muito boa. E ele sempre falava coisas nas reuniões que ele fazia lá no Grupo Votorantim. Então vinha Antônio Hermílio de Moraes, José Hermílio de Moraes, e ele me chamava para acompanhar essas reuniões. Talvez até o ensinamento, né? Falou, fica vendo aí, a vida é isso aqui. E aí eu fui ali vendo como é que funcionava as conversas, enfim, dos negócios, do mundo do negócio, né? Acontecendo ali. E quando eu opto por fazer a faculdade, eu falei, não, eu vou sair do pedreiro e vou fazer uma faculdade dentro da área que eu já estou. Porque, na realidade, antes de uma coisa e outra, até estava no caminho falando para a Júlia, me formei em patologia clínica. Tão perdido que estava, né? Tão perdido que estava. Meu pai havia falecido, eu, trabalhando de pedreiro, fui fazer patologia clínica. Né? Porque eu não vou ficar com isso, né? Mas, enfim, a vida me levou a esse pedreiro, vamos dizer, a construção civil e a arquitetura. Faço vestibular, eu tinha que trabalhar aqui em construção civil e tinha que fazer a faculdade. Então, onde que tinha a faculdade? Tinha em São Paulo. Qual era a faculdade? Belas Artes. Fui para lá, prestei a faculdade, passei, fiz os cursos. Grandes professores da minha vida. Paulo Mendes foi um deles, Rui Otaki foi um deles. Então, eu tinha na minha banca esses caras. E eu não sabia o peso deles. Você ainda não tinha noção do eu era peso. Eu era o caipira de Nova York, sabe a história do caipira? E você foi para uma faculdade excelente também. Excelente, de altíssimo nível. Eu trabalhava aqui para pagar lá, né? Exato. Então, eu saía de 5 da tarde aqui, ia para lá, fazia de ônibus, fazia faculdade e voltava no mesmo dia para 7 da manhã, tá aqui na época, quando eu terminei a faculdade minha, eu estava terminando obras da Santos Scholastic. Você tinha que idade nessa época? Eu estava com 24 anos, 24 anos eu entrei na faculdade. Me formei com 29 para 30. Você foi com 29 para 30? 29 para 30. Velhinho já, né? Teoricamente. Teoricamente, sim. Eu percebia isso na minha faculdade. Mas é importante você falar isso, porque vamos imaginar que a gente não tem uma idade para o sucesso. Não. Eu vejo, assim, eu via na minha faculdade era molecada de 18 anos lá. Eu estava já com 25, 26, chegando nos 30 lá, é molecada lá. Eu falei, nossa, mas eu estou muito atrasado. Mas eu acho que toda essa história da minha vida, vamos dizer, esse sofrimento que realmente eu tive, me fez valer. Falei, não, eu vou fazer o que tem que ser feito, como tem que ser feito. Eu fiz o curso, não fiquei em nada, passei direto em tudo, fui muito bem recebido pelos professores, porque eu era realmente, não era o CDF, mas eu era aplicado naquilo que tinha que fazer. Você tinha um propósito. Né? E eu tinha essa vantagem de saber fazer aquilo que todo mundo estava projetando, né? Então tinha um diferencial ali. Isso é uma diferença, absurdo, né? Você começou lá do... Vamos bater uma absurdo, massa, então, como fazer uma massa até tinha professores lá que falavam que é a famosa projetar o execuível, né? E a gente via hoje, como eu vejo hoje no meu escritório mesmo, a molecada que passa, né? Você vê o cara projetar, mas para em pé isso, eu até brinco, para em pé isso, precisa você primeiro fazer um negócio sólido, feio, para depois transformá-lo, né? Primeiro a função para depois a forma, né? Então eu brinco muito com isso. Forma e função, elas têm que se conversar sim, mas o projeto, o modo criativo, meu pelo menos, primeiro a forma, primeiro a função. Vamos colocar isso em pé para depois fazer a plástica, né? Eu até brinco.
com os clientes, né? Falei, não se preocupa, que deixa que a beleza eu garanto para você que você vai gostar. Vamos resolver essas questões funcionais, o ir e vir. Isso na verdade questionar até um pouco da questão da beleza, né? Sim, a gente citou sim. o Paulo Mendes, mas no sentido de que a arquitetura é para ser vivida, né? Mas no projeto no geral, né? Exatamente, Existe exatamente. beleza em outros aspectos que não seja só o estético, né? Exatamente isso. Eu acho que a beleza na construção já, de fato, né? No parar em pé de uma obra, eu já vejo beleza. Como isso pode acontecer, né? O concreto é mágico, como dizia o Niemeyer, né? O concreto é mágico. É mágico realmente, né? Ele fazia aquelas obras. Paulo Mendes também tem um pouco da linguagem dele, de grandes vãos, e etc. Então, isso tudo fez escola para mim. Somado à minha vida, como lá de baixo, vindo lá, né, do conhecimento básico realmente desde a minha infância, né, porque eu tirava quando criança, meu pai me levava para a obra. Eu gosto de história assim. Eu e meu irmão, que faleceu junto com ele, era 2 anos mais velho que eu. Meu irmão faleceu com 17 e eu tinha 15. Você tem mais alguns irmãos? Somos em 6. Em 6 irmãos. Somos em 6 hoje. Tem um irmão que faleceu. Isso, um que faleceu. Meu pai levava, dava um pé de cabra para mim, um pé de cabra para o meu irmão. Fiquem aí tirando prego das madeiras aí. Ficava tirando prego, depois ele dava um martelo e eu sempre tive, eu com o meu irmão, éramos grudados, né? O martelo meu era uma joia, uma joia. Uma joia. O meu pé de cabra era uma joia, terminava o trabalho lá, eu passava bombril, ficava brilhandinho, tudo bem arrumadinho mesmo, né? E até hoje eu tenho uma colher de pedreiro na qual eu trabalhei com ela, eu trouxe para o meu escritório. É a minha relíquia lá. Então eu cuidava muito das ferramentas e aí você já percebe, hoje, né, olhando para trás, eu percebo que eu já tinha essa questão do cuidado do visual. Do trato. Do trato visual. Aquilo é funcional? É funcional. É uma ferramenta, mas não precisa estar suja para funcionar. Ela pode estar bonita e vai funcionar do mesmo jeito, né? Então, essa questão de aliar a beleza à funcionalidade, eu já consigo ver lá de trás, do modo que eu já trazia essas coisas para cá, né? Mas eu quero entender, depois que você concluiu a faculdade de arquitetura, você estagiou nesse meio tempo, como é que foi você depois para o mercado? Isso, eu me formo lá no ano 2000, no mesmo ano eu venho para Sorocaba, eu me formo em 99, para 2000 em setembro. Venho para Sorocaba para achar um lugar para eu poder trabalhar, né? Venho para o Ricardo Bandeira, que era a minha referência e ainda é um grande mestre de arquitetura. Venho para ele, aquela história, né? Eu preciso começar por cima, não vou começar por baixo. Não é no meio e nem por baixo, é lá em cima. Fui atrás dele, ele me negou trabalho, não sei o quê, porque não dá, porque você vai ser meu concorrente amanhã. Realmente sou e fui, e é isso aí, né? Fazer o quê? Isso é a vida da gente, né? Enfim, hoje eu tenho lá uma equipe grande no escritório, e eles amanhã vão ser meus concorrentes, e eu aplaudo cada um deles. E tem isso que eu te falar, não chega um momento onde você transferir o conhecimento e deixar um legado é muito mais valoroso? Eu tinha muito medo disso. Você tinha medo? Eu tinha muito medo disso porque, na realidade, eu fiz o meu nome com a falha dos outros. Então, eu prestava atenção naquele profissional, se ele me deixasse prestar atenção, eu estava colhendo dele informações para que eu trouxesse para mim e aí eu produzisse o Márcio. Isso é uma fala muito corajosa, porque ela pode ser vista em 2 viés. Um viés positivo e uma característica negativa. Sim. Mas eu entendo assim como muito positivo, porque eu não fui lá e roubei ações dele, não. Eu visualizo o que é de negativo daquele profissional e trago para o meu ambiente de trabalho e vou fazer ele de um outro modo. De repente posso errar, porque se aquilo eu entendo como errado, de repente o povo não. Enfim, eu fiz essa leitura. Né? E fiz o meu trabalho pautado nessa linha de pensamento. E automaticamente, quando você teve uma equipe, você pensava, será que ele também está observando? Isso, de fazer... Hoje eu trago a minha equipe junto comigo. E preciso fazer uma outra pergunta. Será que também não se perde nessa linha de raciocínio? É óbvio, né, que você é um profissional de sucesso, mas se a gente pensar em dar a oportunidade de melhorar através do erro, também não funcionaria? Hoje você vê dessa forma ou não? Continua da mesma forma? Não vejo dessa forma. Não vejo dessa forma.
Eu não sei te dizer por que eu não consigo ver dessa forma. Não estou dizendo que você cresceu através do erro, mas talvez na possibilidade Eu acho que o meu... de dar a oportunidade de melhorar através do Eu acho erro que o meu... seja um outro caminho. Eu tinha muita necessidade de vencer. Eu tinha muita necessidade. Tinha acabado de casar, tinha acabado de me formar. Sim. Terminei a faculdade devendo 2 anos lá, absurdamente, porque na época podia, né? Fiz acordos na faculdade, depois aí tem histórias com o Cardim, que era o dono da faculdade, que fui conversar com ele, pô, preciso me formar. Ele falou, vai que eu te conheço. Um dia você vai fazer alguma coisa pra gente. Aí eu fiz Belas Artes aqui em Sorocaba, fiz o prédio deles lá, né? Bacana. Fiz a casa da filha. Você estava buscando um meio que estar vivo, estar Isso, eu precisava sobreviver. sobreviver. Hoje as pessoas já têm uma facilidade maior de vida, pelo menos os que eu conheço, as pessoas que chegam até o meu escritório. Eu procuro dar sempre, no meu escritório, procuro dar sempre lugar para aquele que realmente precisa, que realmente tem interesse. Porque tem muitos que aparecem, né? Dá para cumprir hora. Tô por aí. Por que você fez arquitetura? Porque, sei lá. Porque eu gosto de desenhar. Porque eu nunca gostei de desenhar. Eu nunca gostei de construção civil. Se tinha algo para dar errado, era eu. Porque eu não queria ser, não gostava da construção civil, não gostava. Não era isso que eu queria. Por ver sofrimento do meu pai, por um negócio sujo, por não sei o quê. Não era a minha cara. No entanto, estou eu hoje em meio a isso e vivendo muito bem. E eu acho que se eu fosse cabeleireiro, que era a minha primeira opção, eu não ia estar. Ou poderia ser um grande cabeleireiro também, né? Mas eu acho que depende da área. Se a gente tem um foco, a gente vai conseguir. Eu lembro que quando eu fiz faculdade, era em São Paulo, tinha um salão de Sorro, era o nome. Sim. Grande salão em São Paulo, ao lado da faculdade. Eu passava, ficava olhando, falei, nossa, que vontade de entrar aí, abandonar aqui, entrar aqui, sabe? Então eu tinha isso, e até hoje eu trago essa questão para mim, né, de querer fazer. Eu acho que é tudo arte. E você tentou trabalhar com o Ricardo Bandeira, e como é que foi depois? Né, então, aí eu volto, não consigo com ele, volto para São Paulo, consigo com o João Armentano fazer um estágio. Que bacana. Me abriu as portas, ele me manda para Sorocaba no terceiro mês com ele, manda para Sorocaba para administrar uma obra aqui em Sorocaba que ele tinha acabado de pegar. Ele sabia que eu falei, o seu métier é obra, cara, vai lá que você toca. Aí vim para cá e nunca mais voltei. Aí eu brinco com ele, falei, putz, foram 2 que não deram a mão para mim, que tá tudo certo, né? Porque talvez se tivesse dado, estava lá até hoje, embaixo da asa deles, né? Sim. Mas o João é um grande amigo meu, o Ricardo também é um grande amigo meu, são grandes amigos que eu tenho na arquitetura. Aí depois disso, monto meu escritório. Que ano que foi que você montou o seu escritório? Montei o meu escritório no ano 2000. Exatamente no 2000. 25 anos de história. 25 de setembro de 2000. O meu aniversário é 24 de setembro. Um dia depois. Você se deu de presente. Naquele mesmo lugar onde na Avenida Caribe. Monto ali, era um espaço pequeno, era uma salinha só, eu e mais um menino, e aí começamos ali, aí fui, até o crescimento do escritório meio lego, né? Foi aumentando os ambientes e chegou aonde está hoje, no momento aqui, porque também chega, né? O Márcio, que trabalhava de ajudante de pedreiro, vamos por assim. Isso. Ele já imaginava que ia chegar onde está? Eu sei que ele queria muito, mas ele tinha plena certeza que ele ia alcançar? Ou teve muitas dúvidas no caminho? Olha, eu vou falar com muita verdade. Eu acho que tudo aquilo que você coloca na sua vida como pensamento, como ideal, você vai acontecer. Não pise nos outros, não pense negativamente, eu vou por esse caminho, eu vou dar um sambinha naquele cara e vou... Não, vá pelo seu ideal. Eu quero ser arquiteto, quero ser... A minha história era... Meu pai falava para mim, não para mim, ele falava para meu irmão. Edson era o nome do meu irmão. Edson, tudo que você for fazer na sua vida, procure sempre ser o melhor. Você vai ser pedreiro? Procure ser o melhor pedreiro. Se você não for, você vai estar entre eles. Então eu trago isso para a minha vida. Vou ser arquiteto? Eu vou estar e vou lá, vou desfilar entre os melhores. Se eu vou ser o melhor ou não, aí vamos ver. Aí é outra história, mas eu busco isso.
Então, eu me jogo para essa história. Então, tudo aquilo que eu vou fazer, eu me dedico 100% para que a coisa aconteça. Se não acontecer, errei várias vezes, errei em vários negócios que eu já fiz. Além da arquitetura, eu tenho outras coisas hoje que no meu mercado, eu faço. Eu errei, já tive restaurante, que não era minha praia, errei, fechei, enfim, um monte de coisa. Mas a arquitetura é aquele negócio, é o meu objetivo, é aquilo que eu sei fazer. Por exemplo, patologia clínica, se eu fosse, jamais seria. Porque eu não tenho essa, sabe? Como que era o nome do seu pai, Márcio? José Carlos Pedrico. José Carlos Pedrico. Eu tenho certeza que ele estivesse aqui agora, ele ia ter muito mais do que orgulho. Né? Ele ia ter admiração pelo seu histórico. É isso aí, emociona, hein? Márcio, eu queria que você falasse um pouco quais são os planos do escritório agora, se a gente finalizar. Não vou deixar você chorar agora. Vamos lá, deu uma balançada aí, feliz. deu uma balançada. Vamos terminar essa entrevista de forma feliz. O nosso escritório está fazendo 25 anos no ano que vem. Se Deus quiser, nós vamos fazer uma grande comemoração. Nós estamos com uma equipe super nova, super transada, super empenhada no nosso crescimento. Tem os velhos e tem os novos, e é cíclico, sabe? É sempre muito troca. interessante que você sempre busca se adaptar também, né? Sim, você tem que estar no momento certo, na hora certa. Hoje mudou muito, a pandemia mudou muito, colocou muitos concorrentes à nossa frente, muitos. Sobreviveram alguns, outros morreram, no sentido de não estar mais no mercado, né? Mas porque isso a pandemia fez com tudo, né? E o nosso escritório, ele veio nessa... Graças a Deus, eu nunca posso falar para o professor, não tem um mês no escritório que não tenho o que fazer esse mês, não entrou cliente. Não, sempre, nós estamos sempre com muitos projetos. E isso eu acho que é fruto da dedicação que a gente tem, de estar sempre atualizado, sabe? Essa atualização que a gente busca, eu busco desde o começo, desde os meus 25 anos atrás, eu busco sempre estar atualizado e na ponta, à frente de todos. Eu busco, se eu estou, eu não sei. É aquela história. Mas eu busco estar. Mas você não olha para os lados, você tem um foco. Eu vou lá para frente. Eu sei que tem concorrentes, eu sei que tem pessoas que andam nos meus passos também, como eu andei de alguns. Mas hoje, ou felizmente ou infelizmente, eu estou à frente. Né? Eu consegui chegar dentro das minhas expectativas e vou me manter. Então, quando fala qual é o futuro do seu escritório, é manter na ponta. Manter na ponta, dentro das qualidades de trabalho, nas novas tendências da arquitetura, seja moda, seja estilo, seja tendência, enfim. Mas estudando muito, né? Estudando muito, aplicando materiais novos, sabendo fazer o comercial, sabe? Porque acho que isso é muito importante. E o que eu mostro e busco no meu escritório hoje, porque a minha batalha foi muito árdua no sentido de muito trabalho, de muita exposição e de um vencer muito rápido. Eu, com 2 anos de formado, já era basicamente quem eu sou hoje. Tá? O que é muito difícil, né? Eu consegui isso. Exponencialmente. Isso, porque eu acho que eu tive essa meta. Como eu me formei Será tarde... que foi porque você bateu muita massa? Pô, não sei, cara. Eu acho que era desejo de vencer. Desejo de vencer e necessidade. A necessidade de vencer? Porque eu precisava vencer, né? Eu já estava, teoricamente, velho, iniciando, né? Eu falei, não, eu vou ter que correr o que eu não corri. E deu certo porque peguei grandes projetos em Sorocaba, de referência. Na época não tinha muito isso. Projeto que foi premiado, a Loft, Lounge Bar, não sei nem se vocês conhecem. Foi o meu primeiro projeto comercial, foi o primeiro projeto premiado em revista da arquitetura e construção que tinha na época. Revista Projeto também saiu. Então, isso foi me dando alavanca para a sustentação. Só que também foi criando um Márcio Pedrico distante daquele cara que eu quero fazer com ele. Só que ele é caro. Será que é caro? A gente falou isso no bastidor, né? O que é o ser caro? A gente pode falar de caro no sentido de preço e caro no sentido de querido, né? E eu falo que quando a gente conhece Márcio Pedrico, quando a gente conversa, quando a gente conhece, quando a gente humaniza, acho que isso com qualquer pessoa, né? A gente consegue entender de onde vêm as raízes. Sim, né? sim. O que levou... Eu falo, ninguém nesse mundo é perfeito, a gente está aqui para... Eu falo,
Os meus defeitos me bastam, né? Exato. Eu não quero que o outro tenha de ruim, que os meus defeitos me bastam e me basta no sentido de que eu aprendo com eles, Exato. né? E quando a gente começa a ver de forma humanizada a outra pessoa, a gente deixa de endeusar. É óbvio que a gente não pode tirar os méritos e os créditos, Sim, né? mas Mas enxergar de forma verdadeira. enxergar de forma verdadeira que o caro não é caro. Existe um preço de mercado que é pautado entre os melhores, os médios e os piores, né? E nós estamos entre eles. E eu falo assim para o meu cliente: é muito difícil um cliente vir, sentar à minha frente e falar, não vou conseguir fazer com você. Muito difícil. Eu acho que se falar assim, vamos elencar de 100, 1. Porque estou ali, se o cliente me busca, é porque ele quer o meu trabalho. Então, e aí eu vou facilitar para que as coisas aconteçam. Vou fazer com que aquele sonho dele realmente seja realizado, porque ele quer. Então, eu acho que quando a gente quer, a gente consegue. O meu trabalho, ele está pautado, lógico, de uma estrutura. Tem um escritório que a gente trabalha lá em média em 15, 12, 10 arquitetos lá dentro que custam. Nós temos um prédio próprio, nós temos uma estrutura grande de administração de obra, de engenheiros lá dentro, enfim. Então tem uma equipe grande que custa. Isso é o custo de um projeto. Não é porque ele é caro, é um custo que te dá um projeto com qualidade, né? Aí o cara vai investir 2 milhões. O que representa o valor de um projeto próximo de 2 milhões? Esses dias eu brinquei com um cliente amigo meu, amigo irmão até. Ele falou, pô, Pedrico, mas o seu projeto, não o seu projeto, o projeto fica caro. Eu falei, se você não tem dinheiro para o projeto, nem comece a obra, pô, né? Porque o caro, na realidade, não é o projeto, é a obra. Né? O projeto representa 4% a 6% do valor da obra. Então, o negócio vai muito, muito além do negócio. Eu acho que o cliente tem que, todos os clientes, tem que escolher o profissional que ele possa falar e possa ouvir, onde ele tenha empatia, sabe? Sim. Isso é muito importante. Quando você falou aí, isso é bacana, conhecer o profissional, conhecer a pessoa atrás do profissional. Porque hoje o Márcio é uma referência da arquitetura, mas de repente o Márcio Pedrico de verdade, que não é essa pessoa, eu sou um cara totalmente... O Márcio Pedrico marca um recorte da sua persona que está no mercado. Né? E bem fora da curva, viu? Eu sou bem, assim, de boa, muito... Márcio, para a gente poder finalizar, a gente ouviu, eu fico muito feliz que você compartilhou, acho que momentos muito importantes da sua carreira e da sua vida pessoal. Sim, sim. Acho isso muito inspirador. Que me levam à emoção, é isso aí. Eu acho que a arquitetura é a emoção, né? Tem que florescer. Eu queria que você deixasse, se você quiser, compartilhar alguma mensagem, alguma coisa que inspire jovens. Jovens, que podem se identificar com a sua história. Porque mesmo que isso tenha acontecido há 25, a 30, 40 anos atrás, isso é muito atual, a sua história é muito atual. Eu tenho ainda... Eu trago comigo, eu vou participar disso então. Eu trago comigo, eu busco um momento da minha vida em que eu consiga, junto com alguém, ou seja, minha filha está se formando em psicologia agora. Fazendo psicologia, vai se formar. Eu quero colocar para as pessoas mais pobres, de pouco poder financeiro, buscar arquitetos, buscar os artistas, lá onde eles estão. Porque eles têm medo de chegar onde a gente chegou, sabe? Eu tinha medo de chegar na arquitetura. Medo no sentido de que eu não queria. Esse já era um medo meu. Mas hoje eu vejo, ser arquiteto, porque a arquitetura é um glamour. E eu vejo que tem uma série, arquiteto é artista. Então ele não precisa saber desenhar, a arquitetura também é uma ferramenta da arte. Isso, então eu quero buscar essa pessoa que está lá escondidinha lá, esse menininho da rua, esse lá de uma escola pública, de um bairro. Eu quero fazer ainda esse trabalho na minha vida, trazer e falar da arquitetura para eles. E de repente, pumba, acendeu uma luz, nossa, eu quero ser, né? Eu acho que aí você joga a isca e traz eles para a vida, né? Ter o contato, trazer a oportunidade com a arquitetura e despertar essa necessidade. Márcio, eu queria agradecer novamente a sua participação. Obrigado. Desejo que querem muitas preciosidades e muito mais sucesso para os seus escritórios. Para todos nós. Precisando, sempre pode contar comigo e eu estou lá. Obrigado, Márcio. Obrigado. Digo mais, vai ficando por aqui. Segue a gente em todas as plataformas para não perder a próxima história que tira vendas literalmente. Bem.